Seja bem-vindo ao Kiss Raboni. Nesse vídeo você vai testar seus conhecimentos sobre Pedro, discípulo de Jesus. Mas antes de começar, já deixe o seu like. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Pergunta 1. Quem foi o irmão de Pedro que também se tornou um dos discípulos de Jesus? Tiago, André, João ou Mateus? Resposta certa. André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. João, capítulo 1, versículo 40. Pergunta 2. O que Pedro estava fazendo quando Jesus o chamou para segui-lo? Pescando, orando, curando os doentes ou pregando no templo? Resposta certa. Pescando. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19. Pergunta 3. O que Pedro respondeu quando Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Cristo, o Filho de Deus, o profeta Elias, Rei dos Reis ou Mestre? Resposta certa. O Cristo, o Filho de Deus. Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Pergunta 4. Quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou nenhuma? Resposta certa. 3 vezes. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versículo 75. Pergunta 5. Qual foi a primeira reação de Pedro quando Jesus foi lavar os seus pés? Ficou feliz? Não deixou? Ajudou Jesus ou não acreditou? Resposta certa. Não deixou. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. Pergunta 6. O que Jesus mandou Pedro fazer ao homem que lhes cobrava impostos? Argumentar que não precisavam pagar, fugir, pedir um prazo ou pagar? Resposta certa: pagar. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus, capítulo 17, versículo 27. Pergunta 7. O que Pedro tentou fazer quando viu Jesus andando sobre as águas? O atacou com o remo? Pediu para andar também? Chamou os discípulos para verem? Ou simplesmente o adorou? Resposta certa.
pediu para também andar sobre as águas. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29. Pergunta 8. Além de Pedro, quem mais presenciou a transfiguração de Jesus no monte? Ninguém? João e André ou João e Tiago? Resposta: João e Tiago. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 2. Pergunta 9. Quando Jesus estava preso no pátio do sumo sacerdote, qual foi a atitude de Pedro? Orou, assistiu, fugiu, lutou com os soldados? Resposta certa: assistiu. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. Mateus, capítulo 26, versículo 58. Pergunta 10. Senhor, se queres eu te farei aqui 3 tendas. Em que ocasião Pedro fez essa declaração? No Monte das Oliveiras? Na multiplicação dos pães? Na pesca milagrosa? Ou na transfiguração de Jesus? Resposta: na transfiguração. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus, capítulo 17, versículo 4. Pergunta 11. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar? Não compreendo, eu nunca te negarei. Tu sabes ou longe de ti tal coisa? Resposta: eu nunca te negarei. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mateus, capítulo 26, versículo 35. Pergunta 12. Quem acompanhou Pedro quando foi com Jesus ao Getsêmani antes da sua prisão? Tiago e João? Tiago e André? André e João? Ou apenas Tiago? Resposta certa: Tiago e João. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Mateus, capítulo 26, versículos 36 e 37. Pergunta 13. Quem foram os 2 discípulos que Jesus enviou para preparar a última ceia? Pedro e Tiago, Pedro e João, Pedro e Filipe ou Pedro e André? Resposta: Pedro e João. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Lucas capítulo 22, versículo 8. Pergunta 14. Qual foi a ordem que Pedro deu ao paralítico, chamado Enéias,
quando o curou. Não conte para ninguém. Lave-se, arrume sua cama ou vá ao sacerdote. Resposta: arrume sua cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Atos, capítulo 9, versículo 34. Pergunta 15. Qual o nome da mulher que foi ressuscitada por Pedro em Jope? Tabita, Evódia, Rute ou Priscila? Resposta certa: Tabita. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 36. Pergunta 16. Por qual prática a Tabita, discípula que Pedro ressuscitou, era conhecida em Jope? Pregação, louvor, esmolas ou adivinhação? Resposta: esmolas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Atos, capítulo 9, versículo 36. Pergunta 17. Qual a profissão do homem, chamado Simão, que hospedou Pedro em Jope? Pescador, carpinteiro, curtidor ou soldado? Resposta certa: curtidor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Atos, capítulo 9, versículo 43. Pergunta 18. O que Pedro disse quando Jesus falou sobre a parábola do que contamina o homem é o que sai da boca? Discordou, acusou os fariseus, pediu explicação ou confessou seu pecado? Resposta: pediu explicação. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Mateus, capítulo 15, versículo 15. Pergunta 19. Depois da parábola do servo que não queria perdoar, Pedro, perguntando para Jesus, arriscou que deveria perdoar até quantas vezes? 1, 3, 7 ou 10? Resposta certa: 7. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 21, 22. Pergunta 20. Qual a pergunta de Pedro para Jesus sobre a parábola do servo vigilante? Pediu uma explicação completa, perguntou para quem era, como vigiar, ou qual o motivo de vigiar. Resposta certa: para quem era? Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Lucas, capítulo 12, versículo 41. Pergunta 21. Ao final de sua primeira carta, qual o pedido de Pedro aos presbíteros? Levantar recursos,
pregar o evangelho, ensinar a palavra ou pastorear o rebanho. Resposta: pastorear o rebanho. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3. Pergunta 22. Cerca de quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro no dia de Pentecostes? 500, 1.000, 3.000 ou 5.000? Resposta: 3.000. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos, capítulo 2, versículo 41. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Shalom, obrigado por assistir.